elevar os nossos pensamentos, lembrando Jesus, que é o nosso mestre, o nosso guia, aquele que sempre está aí nos incentivando para essa nossa jornada, para essa nossa caminhada, em busca do nosso destino, que é chegarmos à perfeição, sermos dotados de todos os conhecimentos, sabedoria, virtudes, qualidades, e um dia chegaremos lá, dependendo da nossa boa vontade. Assim, Senhor, que a Tua paz nos envolva nesse instante, que possamos estar com as nossas mentes abertas para assimilarmos a mensagem desta manhã. Assim, Senhor, ouve a nossa prece, que é a Tua prece, que ela seja para o início desta pequena reunião, e seja também, desde já, em benefício de todos aqueles que se encontram aflitos e sobrecarregados, tanto encarnados como desencarnados. Pai bom e generoso, que estás no céu, santificado seja o Teu nome, Senhor. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, na terra como ela é feita em toda parte. O pão de cada dia está aqui na terra para progredir, mas o nosso progresso não acontece de forma automática. Ele só acontece se a gente tiver a força de vontade de fazer com que ele aconteça, de nos colocar à disposição para essa melhora. E aí então eu começo trazendo uma passagem que ela se encontra no Evangelho de Lucas, que é Jesus na casa de Zaqueu. E aí então ele fala: tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade, e havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, o qual, desejoso de ver a Jesus para conhecê-lo, não o conseguia devido à multidão, por ser ele de estatura muito baixa. Por isso, correu à frente da turba e subiu a um sicômoro, que era uma espécie de árvore, uma figueira na época, para ver, enquanto ele tinha que passar por ali. Chegando a este lugar, Jesus dirigiu para o alto o olhar e, vendo-o, disse-lhe: Zaqueu, dá-te pressa em descer, porquanto preciso que me hospede hoje em tua casa. Ou seja, nessa passagem aqui a gente consegue ver um desejo do Zaqueu de conhecer a Jesus, de ver a Jesus. E também a humildade dele em compreender a sua pequenez como homem, que diante da multidão ele não ia conseguir ver, ele não ia atingir o seu objetivo, que era de conhecer o Mestre. Então ele toma uma atitude, mesmo sabendo que aquilo poderia o prejudicar, por ser ele um publicano, um homem muito rico. A multidão que lá estava poderia então querer bater nele, insultá-lo de todas as formas. Mas ele, tomado pela sua vontade de conhecer o Divino Mestre, foi lá, atravessou a multidão e subiu na árvore, porque ele tinha certeza que ao ver o Mestre, ele encontraria ali a salvação. E aí então a gente para e pensa, né? Essa mensagem foi trazida pelo Cristo há mais de 2000 anos atrás. Aonde ela se enquadra no nosso dia a dia, hoje? O que a gente pode tirar? Né? E aí a gente para e pensa, a gente pode ser ao exemplo de Zaqueu, entendendo a nossa pequenez como espíritos que aqui estamos, reencarnando diversas vezes, errando, tentando se colocar ali à disposição, a melhora, e compreendendo que o Cristo é a nossa salvação, que Ele é o nosso exemplo, e a gente tem aquela vontade de conhecê-lo, de entendê-lo. E aí a gente começa ali a tentar. E aí é onde que entra essa parte da vontade, né? A gente compreende, assim como Zaqueu, que a gente tem essa vontade de conhecer o Cristo, de ver o seu exemplo, de seguir o seu ensinamento, mas a gente também tem os obstáculos pelo meio do caminho. A gente tem ali a pequenez do nosso espírito, enquanto errantes aqui na Terra, reencarnando, vivendo aquele círculo vicioso, que até Emmanuel fala, né, que a gente vive num círculo vicioso das reencarnações de baixo teor espiritual.
Porque a gente vem errando, tentando consertar, reencarnando, errando, tentando consertar, reencarnando, mas nunca com aquela disposição 100% de encontrar a salvação, da busca pela nossa evolução espiritual. Então isso falta muito em nós, essa vontade. Mas assim como a gente observa, né, que acontece quando a gente quer realmente mudar algo, quando a gente tem essa vontade da nossa alma de mudar algo, o que acontece? Aparecem os obstáculos na nossa vida, para nos criticar, para nos chamar a atenção. E aqui é o exemplo da mensagem de Zaqueu, que são as multidões. E aí a gente começa a colocar, encaixar no nosso dia a dia. O que seriam essas multidões no nosso dia a dia? Então elas seriam aquelas multidões internas. Vamos começar pelas multidões internas, que são as nossas emoções desequilibradas, que muitas vezes a gente tem dentro da gente e é alimentada por nós, porque são aqueles nossos desejos mais inferiores, aquelas nossas vontades mais inferiores que a gente tem dentro de cada um de nós, que as nossas aflições, as nossas angústias, os nossos pensamentos em algo que não é a busca da nossa elevação. Essa é a nossa multidão que muitas vezes nos prejudica na busca de encontrar o Cristo. E ela ainda vem durante muitos e muitos anos arraigada na nossa matéria. Está muito preso dentro de nós essas multidões. E aí ela faz a gente perder o nosso foco, a nossa vontade em querer conhecer o Cristo, em ir lá e buscar isso. Ela traz dentro de nós esses empecilhos que tiram a nossa vontade. Da mesma forma, a gente tem que, ao exemplo disso aqui, buscar superá-las, buscar ali uma forma de derrotá-las. Mas é hora que a gente se organiza e entende então os nossos desejos, fala, hoje eu tenho vontade, vou correr atrás, vou vir ao centro de manhã, vou acordar no domingo, vou buscar a minha melhora. E aí vem dentro da gente aqueles pensamentos, não, fique em casa, descansa, você merece, está cansado, você trabalhou muito. E aí se a gente der lado para essas vontades, a gente acaba não conhecendo Cristo, não se colocando à disposição de buscar. Mas também, além dessas vontades interiores, existem também as multidões exteriores, ou seja, toda a interferência que vem de fora e chega aos nossos espíritos. Pois todos nós vivemos no nosso meio de trabalho, de parentes, de amigos, e a gente recebe essa interferência de forma exterior. A gente recebe esses pensamentos, essas vontades, essas conversas, que muitas vezes também acabam por nos desanimar, por nos tirar a nossa vontade, como ele mesmo falou no início, né? Quantos de nós não conversamos com as pessoas que elas falam, perdi a minha vontade, não tenho mais interesse, isso e aquilo. E aquilo acaba de alguma maneira interferindo em nós, trazendo dentro de nós aquele, será que está valendo a pena? Será que o meu esforço está sendo reconhecido ou não? E aí a gente fica nesse desânimo. Mas, ao exemplo do Zaqueu aqui, a gente tem que fazer o quê? Depositar toda a nossa vontade nessa busca de conhecer o Cristo. E aí, no livro dos Espíritos, na questão 911, Kardec pergunta aos Espíritos, né? Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Ou seja, existe então aquelas paixões que dominam o nosso espírito em que a vontade não consiga dominá-las? E os Espíritos respondem, há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só lhes está nos lábios. Querem, porém muito satisfeitas ficam, que não sejam como querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que o seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual aquele que procura reprimir. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Ou seja, o próprio Kardec já tinha identificado naquela época que existem vontades dentro de nós que muitas vezes está da boca para fora. Que a gente fala que vai fazer, que vai querer. Quantos de nós, né? Chega no final do ano a gente tem a vontade de mudar o mundo, mas é da boca para fora, porque muitas vezes não está nas nossas atitudes. A gente não tem aquela força de vontade de realmente fazer acontecer, que é o que ele fala aqui. A partir do momento em que o Espírito, então, realmente entender essa vontade, vencê-las vai ser para ele uma vitória do Espírito.
porque ele vai conseguir superar todos os obstáculos que encontrar pelo caminho. Assim como Zaqueu, ele vai conseguir se elevar. Então ele fala aqui que muitas vezes a gente busca ali as nossas mudanças. A nossa vida convida a gente a essas mudanças, né? Mas a partir do momento em que a gente encontra uma dificuldade no caminho, a gente para, a gente perde essa vontade. Muitas vezes a gente está ali com todo o ânimo, com toda aquela ânsia de vencer, de superar, de conhecer o Divino Mestre, de buscar o seu caminho, de ser o exemplo dele, mas algo acontece dentro de nós que a gente perde essa vontade, que a gente se desanima, que a gente não quer mais correr atrás. Mas a gente entende que é necessário para a nossa evolução espiritual que essa vontade esteja sempre ativa e latente dentro de nós. Que assim como Zaqueu, a gente precisa trabalhar a nossa vontade e encontrar os caminhos e os meios necessários para superar cada obstáculo que aparecer no nosso caminho. Que assim como as multidões ele foi lá e conseguiu transpor, a gente precisa ter dentro de nós todo esse ânimo, toda essa vontade para superar cada obstáculo. E aí então a gente vê que a gente tem tantas multidões, tantos obstáculos, que a gente tem que começar a colocar dentro de nós a vontade para superá-lo. Todos os dias que aparece aquele pensamento de eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, ou que alguém vem dessa forma nos colocar, a gente tem que pensar na nossa meta, que é a nossa evolução espiritual, que é encontrar o nosso Cristo interno e a Ele se igualar. E aí Emmanuel tem uma mensagem no livro Encontro Marcado, em que ele analisa a influência do pensamento na nossa conduta. Mas não só dos nossos pensamentos, aqueles que a gente traz conosco, mas também o pensamento de terceiros. E ele fala, quantas vezes os pensamentos que não são nossos estão interferindo em nossas vidas, direcionando a nossa conduta para o desânimo e a desesperança e ao pessimismo, pela nossa vontade fragilizada. Porque o estado de espírito em que vibramos pode ser de alegria ou de tristeza, de otimismo ou pessimismo, são frutos da nossa escolha no mercado gratuito das ideias, segundo as nossas vontades. Então ele vem aqui e dá um exemplo, né? A gente está aqui como se a gente estivesse num mercado. Todas as frutas, todas as opções à nossa escolha, e a gente vai lá e decide aquilo que a gente quer e escolhe aquilo que a gente vai pegar. Da mesma forma acontecem os pensamentos e as interferências. Elas estão aqui em todos os momentos e é a gente que vai escolher qual a gente quer, qual a gente se afiniza e aquela que vai de encontro àquilo que a gente está buscando. E aí ele fala, né, que a gente, como que a gente faz essa escolha, a gente faz essa busca, né? Está de graça, aqui tem vários pensamentos, várias ondas. Quantos de nós já não ouviu, né, que existem as ondas vibratórias e a gente se afiniza com as pessoas, com as coisas, através dessas ondas vibratórias. E aí Emmanuel vem e fala que as vibrações existem por todos os lados, seja ela positiva ou negativa. A vontade é o sintonizador dessas ondas conosco. Então a nossa vontade é que vai afinizar e sintonizar todas essas interferências que a gente vem recebendo. Então cabe a nós ter a vontade no bem para aumentar a nossa vibração e sintonizar com aqueles espíritos, com aqueles pensamentos positivos que nos levará à nossa evolução espiritual. Por isso que é tão importante, mesmo a gente em desequilíbrio, na nossa correria do dia a dia, a gente ter o nosso pensamento elevado, porque é ele que vai nos conectar. As interferências externas existem de diversas formas, pois a gente não escolhe muitas vezes o meio onde a gente está. A gente está trabalhando, é obrigado a conviver com as pessoas de baixa sintonia. Mas esse encaixe de sintonia é a nossa vontade que vai dar. Então a gente pode conviver no meio
de pessoas que estão com baixa vibração, mas a gente só vai se enquadrar ali nelas se a gente quiser, como no mercado. A gente escolhe, está à disposição, mas é a gente que faz o movimento de escolher aquilo que a gente quer. Então esse é o exemplo que Emmanuel traz para nós. A nossa vontade é que vai escolher verdadeiramente aonde a gente vai se encaixar, aonde a gente vai se enquadrar, aquilo que a gente vai pensar em comum com aquilo que nos chega. E assim como o Zaqueu, ele vai elevar o seu padrão vibratório, sair daquela multidão para encontrar o Cristo. Ou seja, a partir do momento que a gente muda o nosso padrão vibratório, que a gente tem essa força de vontade de sair dali daquele incômodo, a gente vai em busca do Cristo. Ou seja, a gente precisa se elevar para encontrar o nosso Cristo, para encontrar verdadeiramente a nossa busca espiritual, a nossa evolução. Então, como ele fala aqui, a partir do momento em que a gente evoluir o nosso espírito, que a gente sair dali daquela mesmice, daqueles pensamentos que nos afastam do Cristo, a gente consegue se elevar e encontrar o nosso Cristo, que está dentro de cada um de nós, que é a nossa busca da evolução. Na questão 909 do Livro dos Espíritos, ele fala, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E os Espíritos respondem, sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentro de vós fazem esse esforço? Ou seja, os Espíritos vêm e falam, é possível a gente então vencer as nossas más inclinações, vencer todas essas interferências que chegam até nós? Sim, mas a gente ainda faz esforços insignificantes, ou seja, a nossa vontade não é tão grande de vencer esses obstáculos. E muitas vezes a gente acaba se perdendo no meio do caminho. E ele fala que a partir do momento em que a gente entender que a gente se esforçar e essa vontade mudar, a gente muda a nossa vida. A gente passa a vibrar em conformidade com o Cristo. Mas quantos de nós faz essa busca, A hora que fica muito difícil, a gente prefere deixar para lá. A hora que as coisas realmente nos incomodam, a gente fala, não, é que está muito difícil, eu vou deixar de lado, outra hora eu pego para fazer isso. E não coloca, não insiste naquela vontade de se modificar e de melhorar. E aí então parece que tudo que a gente está fazendo, na hora que a gente muda essa vibração, fala, vou deixar de lado, chega só a interferências desse tipo, chega só a pensamentos desse tipo, não chega a algo que nos motive, que nos tire de lá, porque a gente se afinizou, se conectou com esse tipo de pensamento, e aí a nossa vontade precisa fazer um esforço gigantesco para mudar e para a gente sair dali. Mas a gente consegue, assim como o Zaqueu enfrentou todas as dificuldades, a gente também consegue enfrentar essas dificuldades e nos elevar e nos colocar ali à disposição do Mestre. Assim como cada um de vocês hoje levantou, falou, vou lá, vou aprender, vou me colocar à disposição do ensinamento deixado pelo Cristo, é a gente tendo essa vontade de mudar os nossos padrões vibratórios, de chegar aqui e buscar uma melhora. E aí então, Emmanuel traz no livro Pensamento e Vida um ensinamento que diz: a vontade é o leme da nossa alma. É ela quem orienta os nossos pensamentos, sentimentos e ações. E aí então ele começa a descrever. Ele faz uma analogia nesse estudo, nesse livro, em que ele fala da vontade. E aí ele fala que todos nós, espíritos aqui encarnados, temos dentro da gente um departamento. É como se fosse um escritório. E aí ele traz ali 4 campos dentro desse escritório. E ele fala, começa falando sobre o desejo, que é uma das salas. O desejo é aquele que projeta o futuro. Dentro dele estão os propósitos, as aspirações da alma, que é o que vincula o meu coração a uma meta. E uma vez vinculado ao nosso coração, ele nos leva a um tesouro, podendo ser ele bom ou ruim. Ou seja, ele fala então que a gente tem dentro de nós, que o nosso espírito traz um desejo. E esse desejo, a partir do momento em que a gente foca nele, que a gente começa a criar e aspirar algo para o nosso futuro, a gente tem as duas opções, pode ser para o bem ou pode ser para o mal.
Então a gente tem esse departamento dentro de nós, de desejar algo, tanto para o bem como para o mal. E aí ele traz logo em seguida outro departamento, que é a inteligência. Então tudo aquilo que serve para o nosso desenvolvimento evolutivo e cultural, e é arquivado tudo aquilo em que a gente já conquistou nas nossas encarnações. Ou seja, quantos de nós já não viu, né? Falou assim, nossa, pessoa tão inteligente usando sua inteligência para o mal, fazendo algo que não vai evoluir a sociedade, não vai ajudar em nada o mundo, pensando só nela, sendo egoísta. Quantos de nós já não pensou dessa forma, ou vê alguém tão inteligente não utilizando ela da forma mais adequada, né? E depois a gente entende o porquê. O outro departamento que ele traz é a imaginação. Ele fala que esse departamento é o que nos conecta com os sonhos futuros. É o que faz a gente pensar em voos mais altos, nos liberta e nos impulsiona a fazer novos planos. Algumas vezes ainda presos aos interesses mesquinhos da matéria, mas é uma arte de impulsionar a nossa mente em investir em algo novo. Quantos de nós, né, já não imaginamos algo bom, fazendo algo bom, querendo conquistar algo bom, já vivendo ali naquela época? Esse é o departamento da imaginação, é ele que nos faz aquela motivação de querer o algo novo. E o outro departamento é o da memória, que é o que tem a finalidade de armazenar tudo aquilo que o espírito já aprendeu e vivenciou ao longo das encarnações. Porém, como a gente sabe dentro da doutrina espírita, muitas vezes ela é apagada, a gente vem aqui, reencarna e ainda não tem a nossa memória por completo. Mas quantos de nós já não sentiu ao fazer algo, ao buscar algo, que já viveu algo semelhante, que já conquistou algo semelhante? Porque ela ainda está presa ao nosso departamento da memória. E aí ele fala, né? Apresenta os 4 departamentos e fala, e onde está a vontade? É um departamento também? E ele fala que não. A vontade é como se fosse a gerência de todos esses departamentos. Ela tem o dever de atuação em cada área. Ela trabalha para o mesmo fim, que é a evolução humana. Então a vontade está dentro de nós, junto com esses 4 departamentos, para que eles trabalhem junto na busca da evolução humana. Porque se assim não fosse, se eles trabalhassem de forma individual, sem a vontade da evolução, cada um traria para si algo material, algo que não seria ali o nosso esforço para o bem coletivo, para a nossa busca espiritual. Então é por isso que ali está a vontade, para governar a nossa inteligência, o nosso desejo, a nossa imaginação e a nossa memória, para nos levar em algo bom, para nos fazer ascender ao exemplo do Cristo. E aí ele fala, por isso que a vontade age como um leme, porque ela tem a função de orientar cada departamento desse, podendo ser usada para o bem ou para o mal. E é por isso que devemos aqui vencer as nossas más inclinações. A gente deve então compreender o motivo que aqui a gente se encontra e vencer essas más inclinações. Esse é o papel da vontade na nossa vida, orientar e controlar a intensidade das forças das nossas almas, que são essas forças, as paixões. São forças naturais, inerentes ao homem. E como toda força natural, ela vem com um poder. E é a gente que conduz esse poder. É a mesma coisa das águas, né? Se não tiver ali o controle delas, a orientação, ela pode entrar na cidade, devastar cidades, acabar com tudo. Mas se controlada, ela move energias, como as hidrelétricas, ela tem um fim super produtivo. E é aí que entra a vontade. Então as forças, as paixões são como as forças. Ela vem e nos mostra tudo o que é possível fazer, mas de forma avassaladora. E aí a vontade vem, reprime, nos conduz, nos mostra o que devemos fazer, a forma como devemos seguir e aonde devemos empregar a nossa vontade. E aí então no final ele fala, né, que existe dentro de cada um de nós uma força íntima, uma força propulsora, que nos impulsiona a progredir. É uma força que vibra em todas as coisas e em todos os seres, que é chamada de fé. E ele mostra, neste mesmo livro, né, que a fé, na verdade, é um alinhamento da nossa vontade com a vontade divina.
Ou seja, a fé é quando a gente tem a nossa vontade de buscar o bem, de fazer as coisas boas, alinhada com a vontade divina. É assim, eu acredito que Deus vai fazer, eu busco fazer aquilo porque está no caminho, e Deus acredita que a gente está fazendo aquilo, que está andando no caminho. Essa é a fé. A partir do momento em que eu deposito a minha fé em algo, eu tenho a certeza e a vontade que aquilo vai acontecer, que eu acredito e que Deus está acreditando que eu sou capaz de superar. E essa fé é o que nos mostra, dentro da vontade, que somos guiados pelo amor e pela confiança em Deus. Que Ele diz que as provas são grandiosas, mas que Ele terá a certeza que a gente tem a capacidade de superar. Em nenhum momento Ele vai negar a nossa dor e tirar ela, mas Ele nos dá a força para ter a vontade de superar cada obstáculo que aparece no caminho. E aí está a nossa verdadeira força de vontade, em superar cada obstáculo, em ir lá e conhecer o Cristo, e Ele chegar para nós e falar: hoje eu vou na sua casa, e ali a gente encontrar a salvação, e ali a gente encontrar o nosso progresso espiritual. Então, em outras passagens também, o próprio Cristo traz e estimula a gente a ter essa vontade de mudar o mundo. E é isso que Ele espera de cada um de nós. E a gente não precisa fazer grandes transformações, a gente não tem ainda essa capacidade de, assim como Chico e tudo mais, a gente pode começar por pequenos detalhes, por pequenas transformações no nosso dia a dia. E a vontade vai fortalecendo para a gente fazer algo maior. Então a gente começa ali por não brigar, por não reclamar, se colocar à disposição de fazer algo bom num determinado dia. Hoje eu acordei feliz, vou procurar ajudar o centro, vou visitar os acamados. Cada dia a gente faz algo pequeno, para que lá na frente tudo se reúne e se torne algo grandioso para a evolução do nosso espírito. Então, para a gente refletir sobre a mensagem que eu trouxe hoje, tem uma frase, né? Aonde a gente está colocando a nossa vontade hoje? Para a gente levar para casa e pensar. Aonde eu tenho depositado a minha vontade? Ela está me levando ao encontro do Cristo ou não? Essa vontade que eu tenho depositado, ela está me levando aonde? Que vontade é essa? É ao exemplo do Mestre, não é? Ela vai me levar até Ele, não vai? Vai me levar ao progresso, não vai? Então, a gente sabe que a vontade, se bem orientada, e como ter o Cristo como nosso guia, Ele nos faz alcançar tudo. Ele nos faz evoluir. Então, se a gente tiver essa vontade latente em conhecer o Cristo e seguir o seu exemplo, ela vai nos motivar a nossa evolução espiritual. E para encerrar, Emmanuel tem uma frase que fala bem assim, né? Com a vontade bem orientada, o espírito se eleva aos cismos de luz. Ou seja, se a nossa vontade for bem orientada, a gente vai conseguir a nossa evolução espiritual, que é aquilo que a gente tem buscado durante muitas e muitas encarnações. Então, essa força de vontade que a gente traz dentro de cada um de nós, ela tem que ser essa força propulsora que vai nos levar ao encontro do Mestre, que vai nos mostrar o caminho que a gente deve seguir, que vai nos fazer ali subir a árvore para ver o encontro, para ter o encontro. E assim como na passagem, o Cristo vai olhar para a gente e vai falar: eu te encontrei, eu vou na sua casa. Ou seja, Ele vai estar dentro de cada um de nós. Então fica a reflexão para essa tarde, que a gente consiga observar onde a gente tem colocado a nossa vontade, qual o caminho a gente precisa corrigir ali, para assim como Zaqueu chegar ao encontro do Divino Mestre. Fiquem todos com Deus, um excelente domingo. Muito bem, aí está a mensagem desta manhã. Nós vamos agradecer pela mensagem, vamos refletir da importância da gente cada vez procurar se dedicar mais à doutrina espírita. Doutrina essa que já está aqui no Brasil há 160 anos. Eu vi uma estatística, diz que
1,8% da população brasileira é espírita, mas 40% de pessoas de outras religiões aceitam a doutrina espírita. Então fica uma pergunta: se 40% aceita a doutrina espírita, por que então só 1,8% segue a doutrina espírita? Vou dar um exemplo que a Camila falou aqui do mercado, né? Então, a pessoa vai no mercado, vê lá muitas frutas, muita coisa, e diz assim: eu vou fazer um suco. Nossa, mas vou chegar em casa, tem que higienizar, tem que tirar a casca, tem que bater, vai sujar um monte de louça. Ou levar um refrigerante que é mais prático, não é isso? Então, muitas pessoas também dizem assim: mas ser espírita é meio complicado, né? É reforma íntima, é fazer caridade, né? É visitar doente, né? É trabalhar na cesta, uma série de problemas, né? Eu acho que eu vou só aceitar o Cristo que eu já estou salvo, né? Então, não é fácil ser espírita. Há todo um trabalho aí para a gente desenvolver, para a gente conquistar. Por isso é que, olha, a gente vê quantas pessoas tem aqui, quase 20, não é isso? No entanto, a gente vê outras religiões, não tem nada com isso, mas às vezes a casa está cheia, não é isso? Por quê? O refrigerante é mais prático. Vamos agora então para a aplicação dos passes.